Todo começo de ano tem uma notícia que se repete. O salário mínimo aumentou. A gente confere o novo valor nas notícias, escuta alguém comentar no trabalho, recebe aquela mensagem no grupo da família e segue a vida. Mas já parou para pensar de onde surgiu a ideia de estabelecer um valor mínimo para o trabalho? E quem decidiu que nenhum brasileiro deveria receber menos do que isso? Em 2026, essa política completa 90 anos no Brasil. E mesmo quase depois de um século, continua presente na vida de milhões de pessoas. Não apenas no contra-cheque de trabalhadores, mas também em aposentadorias, pensões e benefícios fiscais. Eu sou a Victoria Urbani e comigo estão Helena Moura e Martina Santos. E hoje o Simplifica vai voltar no tempo para entender como essa ideia surgiu, como ela mudou ao longo das décadas e por que continua influenciando o dia a dia dos brasileiros. Oi, Vicky. Eu que adoro uma história, acho que eu vou adorar esse programa, porque eu adoro entender a origem das coisas que são tão banais no nosso dia a dia, né? O salário mínimo é uma coisa tão, como falou no início, é tão comum pra gente conversar sobre. Acho que vai ser bem interessante entender da onde que ele surgiu. Tudo tem uma explicação, né, Helena? Exatamente, e daí é tão legal a gente descobrir nessas curiosidades, a gente se perguntar e entender, né? Mas da onde que surgiu essa ideia? Quando que veio essa ideia? Assunto super interessante, Victoria Urbani, ó, está de parabéns. Nossa chefinha arrasando. Então bora lá pro roteiro, menina! Bora lá! E vi que a gente cresce ouvindo falar em salário mínimo como se ele sempre tivesse existido. Eu confesso que antes de fazer a pesquisa para esse Simplifica, eu nunca tinha parado para pensar em quem teve essa ideia. Vai, Helena, se tu nunca tinha parado para pensar nisso, eu te conto então. Quem criou o salário mínimo foi um tal de Getúlio Vargas. Não sei se vocês sabem quem esse cara é. Foi lá em 1936, ou seja, essa lei completa 90 anos em 2026. Como assim, Martina? Getúlio Vargas não é o nome de uma rua? De uma avenida? É, gente. Como assim alguém chama Getúlio Vargas? Brincadeiras à parte, naquela época o Brasil mudava rapidamente, gurias. Mais pessoas estavam saindo do campo, as cidades cresciam e então começava a se formar uma classe trabalhadora urbana. E foi quando surgiu uma discussão que, pasmem, continua atual até hoje. Quanto uma pessoa precisa ganhar para viver com dignidade? Essa é uma baita de uma pergunta, hein? Vai permear todo este programa, inclusive. Já aviso. São vários quesitos, né? Inclusive, o texto da lei dizia que a remuneração deveria ser suficiente para cobrir necessidades básicas como alimentação, moradia, vestuário, higiene e transporte. E agora eu venho com uma curiosidade para vocês, gurias. Quando ele começou a valer em 1940, não existia um único valor para todo o país. Dependendo da região, o salário mínimo era diferente. Isso acontecia porque o custo de vida variava bastante entre os estados brasileiros. E hoje a gente fala muito em reajuste, mas naquela época a preocupação era outra. O desafio era criar uma referência mínima para quem trabalhava num país que estava se industrializando e mudando de forma muito veloz. E Vicky, a resposta para a tua pergunta, quanto que uma pessoa deve receber para viver de forma digna, muda conforme a época. Porque uma coisa é tu ganhar um determinado valor hoje, outra é tu ganhar esse mesmo valor em um período de inflação alta. Pois é, Helena, quem viveu os anos 80, o começo dos anos 90, provavelmente lembra bem disso. O problema não era apenas quanto a pessoa recebia, era a velocidade com que o dinheiro perdia o valor. E que as etiquetas eram trocadas durante todo o dia, em vários momentos, enfim, a gente não viveu essa fase. e inclusive, era isso que eu ia falar. Tinha gente que corria para o supermercado no dia do pagamento porque sabia que os preços poderiam aumentar poucos dias depois. E vi que o Brasil passou por várias mudanças de moeda nesse período. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real, até chegar ao real, que entrou em circulação em 1994, um ano depois que eu nasci. Ai, tu viu só, Helena? Foi uma homenagem a Helenite. Foi a partir da estabilização da economia que a discussão começou a mudar. O foco deixou de ser apenas combater a inflação e passou a incluir uma outra pergunta: como aumentar o poder de compra dos trabalhadores?
Porque, na real, que o salário ele não é só um número, né, Martina? O que realmente importa é o que ele consegue comprar. E é aí que entra a discussão que continua valendo até hoje. E vi que, atualmente, o reajuste ele considera a inflação acumulada e também o crescimento da economia. Em 2026, por exemplo, o valor passou de R$ 1.621, um aumento de 6,79% em relação ao ano anterior. E, gurias, tem um dado que ajuda a dimensionar o tamanho dessa discussão. Segundo informações citadas pelo Ministério do Trabalho, com base no censo de 2022, cerca de 35 milhões de brasileiros vivem com até um salário mínimo por mês. Pois é, e sabe o que eu fiquei pensando aqui? Será que as pessoas sabem quanto está o salário mínimo hoje? E será que as pessoas também sabem da onde que ele surgiu? Será que elas sabem que foi uma criação durante o governo de Getúlio Vargas? Será que sabem que Getúlio Vargas não é só um nome de uma rua? Pois é, eu acho que o Simplifica vai ter que ir às ruas para descobrir, então vamos ver. Oi, gurias, eu tô aqui na frente do Palácio Farroupilha para descobrir se os gaúchos estão por dentro do salário mínimo. Todo mundo sabe que ele existe, mas será que sabem quanto tá? E quem criou ele? Bora descobrir. Tu sabe quanto tá o salário mínimo hoje? Eu imagino 1.710, por aí, 1.700 e alguma coisa. Se eu não me engano, em torno de R$ 1.800. Acredito que deve estar em torno dos... O regional, acredito que deve estar em torno dos 1.800. Em torno de 1.600, alguma coisa, 1.620 talvez. Tu sabe quem criou o salário mínimo? Não sei. Não sei quem criou o salário mínimo. Boa pergunta. O salário mínimo foi criado, acho que no governo do Getúlio Vargas, estou errado? Tu acha que o salário mínimo hoje é o suficiente para uma pessoa sobreviver? Jamais, de forma alguma. Não tem como alguém viver dignamente com um salário mínimo. Impossível. Não tem como. Não, de forma alguma. O salário mínimo mal cobre as contas básicas de um casal ou uma família pequena, então realmente ele é bem abaixo daquilo que se imagina ser o necessário para sobreviver. Acredito que não. Porque hoje tudo a inflação tá acima da média, né? Tá tudo caro, né? Eu acho que realmente tá hoje para se manter, acho que tá difícil, tipo, dependendo das famílias, né, que estão ali, não acredito que, não sei se chega a completar um mês. Olha, acredito que não. Acho que o salário mínimo hoje, em torno de 1.620, nem todo mundo consegue ter condições, né, de sobreviver, principalmente num país onde o imposto está bastante alto. Pois é, gurias, pelo jeito o pessoal acha que o salário mínimo não acompanha o padrão de vida atual. Essa é uma discussão que continua há 90 anos, desde que criaram o salário mínimo. Volto com vocês aí do estúdio. Então, acabamos de ver o que o pessoal das ruas de Porto Alegre sabe sobre o salário mínimo. E o custo de vida ele pode variar bastante, tipo moradia, alimentação, transporte, energia elétrica, internet, educação, meu Deus. Tudo isso pesa de forma diferente dependendo da cidade e da realidade de cada família. Sim, o custo de vida ele pode variar bastante, né? Porque o orçamento de uma pessoa que mora sozinha é muito diferente de uma família com filhos. Além de que viver em uma capital é muito mais caro do que tu viver em alguns municípios menores, por exemplo. Será que um salário mínimo ele dá conta de tudo isso? E a Helena sabe bem, e tu também sabe, né? Pois vocês vieram do interior do Rio Grande do Sul, vocês moram aqui sozinhas em Porto Alegre, numa capital. Muda bastante o valor, né, Martina? Supermercado, farmácia, tudo. Até restaurante. Restaurante, combustível, muda muito o interior do que tu morar numa capital. Não, Aqui e é a gente tudo tá mais falando caro. de uma capital, Porto Alegre, nem se compara com São Paulo, por exemplo, que o custo de vida triplica, né? Nossa, acho que triplica, não sei se não é pra mais até. Quando eu vou pra São Paulo, eu já sinto um peso assim no meu bolso. E a gente pode falar até aqui mais de perto, quem mora em Gramado, em Canela, que são cidades um pouco mais turísticas, o custo de vida também é totalmente diferente, né? E também tem uma questão muito, o estilo de... Tu falou estilo de vida, né?
Não, Agora? falei custo de vida. Custo de vida, então o estilo de vida da pessoa também faz totalmente a diferença. E né? também, dependendo do quanto a pessoa ganha, limita o seu estilo de vida também. Exato. Quando É a gente- base, né? Quando a gente quer falar sobre isso, tem muitas coisas que... Essa equação tem muitas variáveis. E essas diferenças sobre remuneração não terminam quando o governo anuncia um reajuste. O debate sobre o valor adequado para diferentes categorias profissionais continua. E a partir daí, a gente chega a uma outra discussão que também passa pela Assembleia, o piso regional gaúcho. Essa é uma questão que costuma gerar uma confusão. Se já existe um salário nacional, por que alguns estados também têm um piso regional? Helena, essa resposta é simples. Eles não são a mesma coisa. O salário mínimo vale para todo o país. Já o piso regional funciona como uma proteção extra para determinadas categorias profissionais que não possuem convenção coletiva ou acordo salarial próprio. Eu amo que a Martinoca hoje ela tá com todas as respostas, Helena. Tá explicando tudo. Ela Tô muito tá. espertinha. Ela Tirando tá. todas as minhas dúvidas. Palestrinha! E aqui no Rio Grande do Sul, esse assunto passou recentemente pela Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram um reajuste de 5,35% para o piso regional, elevando os valores das 5 faixas existentes no estado. E com o reajuste, a primeira faixa passou para R$ 1.884,75. Isso significa que algumas categorias abrangidas pelo piso regional gaúcho recebem um valor acima do salário mínimo nacional, que hoje é de R$ 1.621. E a gente não tá falando de poucas pessoas não, gurias. A primeira faixa inclui trabalhadores da agricultura, pecuária, construção civil, turismo, hotelaria, empregados domésticos e diversas outras atividades. E a metodologia utilizada para definir esse reajuste é parecida com a adotada no cálculo nacional. Ela leva em conta a inflação acumulada e também indicadores de crescimento da economia. E vi que é bom a gente deixar claro aqui, é importante a gente frisar isso, que nem todo trabalhador ele recebe o salário mínimo. Nem todo trabalhador ele recebe o piso regional. Muitas categorias possuem acordos e convenções coletivas próprias, que estabelecem valores diferentes. É por isso que as discussões sobre remuneração costumam envolver tantos atores diferentes, como a gente estava falando antes também, além de atores, também fatores, né? Trabalhadores, sindicatos, empresários, governos e parlamentares são alguns desses atores, tá? Porque qualquer alteração nesses valores afeta diretamente a economia e a vida das pessoas. Com certeza. Quando o salário mínimo foi criado, ninguém imaginava como seria o Brasil 90 anos depois. De lá para cá, o país, a economia e a forma de trabalhar mudaram. Só que algumas perguntas atravessaram o tempo e continuam gerando discussão. Quanto uma pessoa precisa ganhar para conseguir construir a própria vida com dignidade? A resposta não está apenas nos números, ela está na realidade de milhões de brasileiros. E esse foi o Simplifica de hoje. Nota-se que o salário mínimo é muito baixo, né? Não tem como pagar moradia, mercado, ainda mais quem tem filho. Ainda mais quem tem filho, tem a questão da educação Tudo. também. E se a gente for parar para pensar, 90 anos atrás, a oferta não era tão grande de faculdade, até de artigos eletrônicos, não tinha internet para pagar. E opções de celular. consumo também, Exato. né? Mercado. Exatamente. Pois é. É e muito lazer caro também, viver. né? Tem que viver. aproveitar, é muito caro viver. Eu É acho muito que essa caro vai ser a viver. frase que a gente vai finalizar o programa. É muito caro viver Urbana e Vitória. Então tá, vamos com a nossa equipe. Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Na operação de imagens, Wagner Lacerda. Operação e edição de áudio, Luciano Pinheiro e Wagner Gomes. No Tepi... Hoje estou aqui, ó, no inglês. No TP, Levi Góes Pires. E na edição de vídeo, Marcelo Suzin. Coordenação, Letícia Malman e Luciane Fagundes. Obrigada pela tua companhia. Nos vemos na semana que vem. Tchau. No Tepi foi ótimo. Tepi.